De volta na resenha do Rock and Roll com o Cristiano Galli. E aí, Cristiano, a gente estava falando aqui em off aqui sobre a questão da música contemporânea, né? Tava rolando aí. Eu sou meio leigo no assunto, cara. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Então, a maioria das pessoas pensam, né, na música chamada clássica, né, que é um termo não adequado, mas a música erudita seria adequado, mas não tanto quanto para entender esse processo de composição, de trabalho, né, de composição. Mas o que acontece? A música chamada erudita, né, ela é uma dinâmica incrível. Ela tem compositores compondo coisas extraordinárias, compondo obras assim, a gente acha que ninguém mais compôs depois de Beethoven, por exemplo. E não é verdade. A molecada aí tá nas faculdades, tá em casa, tá fazendo coisas magníficas. Tem compositores assim que estão fazendo peças revolucionárias, né? E a gente tem muito pouco acesso a esse tipo de trabalho. A gente acha que música erudita, música clássica é para dormir. Eu não sei com quem dorme escutando a Quinta Sinfonia, né? Talvez surdo, talvez, mas é impossível. É uma obra assim, que nem eu dormir ouvindo Slayer. O cara tem que estar muito bêbado, né, para acontecer, porque é uma porrada. Isso é muito legal. A gente estava vendo o Jethro ali, eu estava comentando com o Bob aqui, que os caras na década de 70 estavam extremamente alinhados com a composição erudita contemporânea. Né? Os caras estavam ali compondo, usando técnicas de flauta, né? O Ian usando ali, o Anderson usando técnicas de flauta que os caras estavam usando na música erudita contemporânea, que agora, para quem vai ouvir vai achar muito estranho, porque é mais ruído do que som, né? A pesquisa agora é mais em torno do poder do ruído, poder sonoro do ruído que som. Mas a gente vê essas bandas aí, cara, os caras estavam alinhadíssimos. Os caras conheciam, aliás, a fronteira é muito tênue, né, do rock and roll com a música clássica, chamada clássica, é muito tênue. Se tem algum tipo de fronteira, né? Uhum. Eu queria mandar um salve aí pra Vanessa, né? Vanessa Potek lá do Zeppelin, Zeppelin Old Bar lá, curtindo aqui o resenha. Valeu, Vanessa, obrigado aí pela participação aí no resenha do rock hoje. Então, cara, tipo assim, nós estávamos falando sobre tempo, né, aquela coisa toda, uma musicalidade muito grande. E você comentou que perguntaram para ele, né, pro Ryan, sobre... a diferença, o que acontecia na época dele, por que a música da época dele... o que ele via de diferente na época dele, assim, né, das bandas, da época dele e de agora. A diferença que, segundo ele, a diferença é que naquela época a gente tinha músicos. Eu acho que ele tirou uma onda da gente aí, né? Com certeza. Mas o cara pode falar porque ele tem uma história, né? Uma história assim que a gente tem que dar o braço a torcer, porque o cara é bom mesmo, o cara é fogo, cara. E você estava falando que ele é um cara milionário, né? Então, o que mais interessante desse caso do Ian, né, do Jethro, na realidade praticamente é ele, o Jethro, né? O cara ele tem empresa, o cara é rico. O cara, ao mesmo tempo que ele tinha banda, ele se lançou como empresário e tal, e construiu uma empresa forte, consolidada e tudo mais. E isso possibilitou, né, eu acredito, né, fazendo uma inferência, possibilitou o Jethro manter a linha, assim, uma linha bacana, né, sem precisar se render a modas e a comerciais e essa coisa toda. E ele, inclusive, ultimamente, ele trabalha com orquestra, né? Uhum. Ele montou um Jethro orquestral, assim, uma coisa maluca, mas muito, muito bacana. Legal, cara. E, bom, queria voltar um pouco do assunto aí sobre... Nós falamos antes aí sobre o teu início com bandas, com rock, aquela coisa toda. Mas como que foi essa tua trajetória depois disso para você estudar música, partir mais para esse lado mais erudito, mais clássico? O que te levou a esse caminho?
Cara, o que eu vejo assim, no rock and roll e a música clássica, música dita mesmo, assim, não é uma música para ambiente de clínica, né? Não é esse, isso é outro tipo de coisa, as pessoas confundem música erudita com música ambiente, não é nada a ver uma coisa com a outra. Mas os dois têm algo muito semelhante, cara. Muito, é a força, é a pegada, é aquela coisa, por exemplo, você ouve a Quinta Sinfonia, aquilo lá cara, eu vejo muito próximo de muitas músicas do Black Sabbath, por exemplo. É uma coisa que dá um impacto danado. E isso sempre teve comigo, assim. Inclusive, que é interessante foi que eu comecei a ouvir o rock mais pesado com o Patrick. Só que o pai dele ouvia música erudita, música clássica, e tinha um monte de disco. E ficava também lá, assim, e lá também que eu fui ouvir. Então, desde o começo ali, eu já fui mostrando interesse pelas duas áreas, assim. E os meus amigos, o Cláudio, mesmo o Rogério menos, né, mas o Rogério é mais artista plástico, mas todos os meus amigos nós sempre caminhamos junto com as duas coisas. O que acontece é que eu fui estudando, fui indo, o Cláudio também fez violão clássico um bom tempo, e a gente foi estudando e acabou que a gente não via mais assim, fronteira entre uma coisa e outra. A gente ouvia, por exemplo, hoje eu posso ouvir tanto Black Sabbath no carro, indo trabalhar, quanto qualquer outro compositor erudito, assim, né? Bach, por exemplo. Não vejo, e na orquestra de violões é assim também. O pessoal sai de lá para ensaiar em outra banda, em banda de rock. Então é coisa muito junta pra gente, assim, tanto que a gente estranha a diferença, assim.